Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Vítimas do trânsito. Carreta tomba, explode e mata uma pessoa na BR-267. Pelo menos 6 pessoas são atropeladas todos os dias aqui no estado. E tem cidade mineira com registro de 60 acidentes de moto no mesmo dia. Polícia Federal desmantela a quadrilha que aliciava transexuais para trabalhar na Europa. Com o período de estiagem, como estão os reservatórios que abastecem BH e região metropolitana? Nossa equipe foi conferir e este será o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Hoje a TV Band faz o primeiro debate entre os presidenciáveis e você é nosso convidado. E o Belo Horizontino, o que quer que o novo presidente faça? Fomos às ruas para ouvir. Vereadores de Belo Horizonte decidiram não caçar o vereador afastado Wellington Magalhães do PSDC. O novo programa de viagens e gastronomia da TV Band com o youtuber Davi Knaip foi anunciado ontem e vamos te contar os detalhes em primeira mão. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Foi solto hoje o advogado criminalista Demétrio Antônio Vargas, que estava preso desde o ano passado, acusado de agredir a ex-namorada com socos e pontapés na porta de casa no bairro Buritis, região oeste de Belo Horizonte, depois da vítima tentar terminar o relacionamento. O crime aconteceu em abril do ano passado. O advogado estava preso preventivamente na penitenciária Nelson Hungria e agora vai cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. E a gente fala agora de segurança e de educação no trânsito. Pedestres reclamam de dificuldades para atravessar a Alameda Oscar Niemeyer, que fica ali no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, região metropolitana da capital. A avenida é bem movimentada e abriga grandes hospitais. Quem transita por ali tem medo de ser atropelado e também é testemunha do desrespeito de muitos motoristas que ignoram a sinalização. Nunca atravessar uma faixa de pedestres foi tão complicado em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. É que na Alameda Oscar Niemeyer, em frente a um hospital, os motoristas não costumam respeitar a preferência dos pedestres. É uma faixa branca, tinha que ser vermelha e branca de obrigatória parada, não é. Tem risco constante de acidente, de atropelamento, já teve acidente aqui de batida de carro por causa disso. O carro parou, o de trás não viu que estava passando pedestre, não parou, bateu. O seu Leonel sentiu bem essa dificuldade. Com a esposa internada, tinha que atravessar a avenida várias vezes ao dia. Não respeitam a faixa de pedestre. Então você tem, num primeiro trajeto, vencer 2 faixas, onde um carro para, o outro pode não parar. E na hora que você está no canteiro central, você tem que outra luta para fazer. E um terceiro ponto é que na porta de um hospital não tem rampa para atravessar para o outro lado para deficiente. Ou não só o cadeirante, mas uma pessoa que faz uso de bengala, que tem dificuldade de locomoção, que tem que usar um andador. E na mesma avenida, um quarteirão para frente, outro problema. Este quebra-mola, obstáculo que serve para os motoristas diminuírem a velocidade ou até mesmo pararem os veículos, neste caso está no lugar errado. Ele deveria anteceder a faixa de pedestres. E aqui a questão do desrespeito com o pedestre é a mesma. Várias das vezes a gente passa aqui e fica parecendo que o cara está fazendo favor pra gente. Eu atravesso todos os dias para fazer academia e seria muito bom, né, se as pessoas se conscientizassem mais. Ah, mas os problemas não param por aí. Em pouco mais de 1 hora, flagramos várias irregularidades. Este carro estacionado em uma vaga para carga e descarga, por exemplo, atrapalhou os motoristas dos caminhões, que pararam no ponto de ônibus. Toda semana eu venho aqui, a mesma coisa, eles param na carga e descarga, não tem ninguém para dar nós um auxílio aqui. Tinha carro parado na calçada, na vaga da ambulância. Ô amigo, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Pergunta, senhor, é difícil arrumar vaga aqui nessa avenida? Demais da conta. É complicado, né? Mas aí o senhor parou na vaga da ambulância e de complicado, né? Fora agora, deixa eu cascar fora. Porque aí também não dá, né? Eu sei que não é fácil a vaga, mas na ambulância não pode, né? É, não pode não. Olha, essa história de vou ali rapidinho é bem comum, né? E é sinal de desrespeito. Não é só com a lei, não. É desrespeito com o outro. A rua é de todos igualmente. Nos 2 quarteirões nos quais a nossa equipe esteve, inclusive, tem vários estacionamentos privados. Se não tem vaga na rua, tem que pagar para parar lá. Ou então não para em lugar nenhum. É assim que funciona. Não tem jeitinho.
Nós entramos em contato com a Prefeitura de Nova Lima, que nos informou que a sinalização instalada no local está de acordo com a demanda atual do trânsito e que foi revitalizada no ano passado. E ainda que equipes de fiscalização urbana farão a vistoria sobre a reclamação do nosso entrevistado, que disse que falta rebaixar a calçada para a passagem de cadeirante. E quanto à cor das faixas de pedestres, a Prefeitura disse que elas seguem o Código de Trânsito Brasileiro. A administração municipal orienta que a população registre as reclamações na ouvidoria pelo telefone 31 3541 4390. E pelo menos 6 pessoas são atropeladas todos os dias aqui em Minas Gerais. Esses dados são de um levantamento do Corpo de Bombeiros. O Hospital de Pronto-Socorro João 23, referência no atendimento a vítimas de acidentes, diz que atende 3 vítimas por dia aqui em BH. Muitas vezes, a falta de respeito à sinalização e a desatenção são as causas dos acidentes. Ilka foi vítima de atropelamento 2 vezes no ano passado. O primeiro atropelamento foi por uma moto, eu estava na orla da Lagoa da Pampulha, eu ia atravessar um sinal, estava fechado para os carros. Aí, quando eu estava quase chegando na calçada, uma moto veio muito rápido e bateu em mim, de raspão assim, né? Graças a Deus, se fosse em cheio, poderia ter sido muito pior, né, do que foi. E o segundo foi durante o carnaval. Aquele tanto de gente na rua, né? Então eles recomendam não andar de carro, mas mesmo assim tinha um carro lá. E aí ele veio, bateu por trás de mim e como era uma descida, tinha chovido. E aí eu saí derrapando e raspando tudo no chão. Em nenhum dos casos, os motoristas prestaram socorro. Quem passava próximo foi quem ajudou a Ilka. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 6 pessoas são vítimas de atropelamento por dia em todo o estado. E só aqui em Belo Horizonte, de acordo com o Hospital de Pronto-Socorro João 23, são 3 atendimentos por dia a vítimas de atropelamento. Se alguém fosse atropelado na sua frente, como você ajudaria a vítima? Eu nunca fui instruída a isso, né? Mas eu sei que a princípio a gente não pode movimentar a vítima, né? Eu não sei o que aconteceu, se ela teve alguma fratura. Então chamaria ou o bombeiros ou uma ambulância. Ilka tem razão. O socorro de fato deve ser feito por quem está treinado para isso, conforme mostra essa simulação do Corpo de Bombeiros. Mas mesmo quem não tem treinamento pode ajudar de alguma forma. O cidadão comum, ele é uma das peças principais no atendimento de uma vítima de atropelamento. Então, o primeiro elo que a gente chama da cadeia de sobrevivência é o reconhecimento e acionamento rápido do serviço de emergência. Além disso, ele pode gerar um certo conforto para a vítima. Que suponhamos que seja uma ocorrência num sol escaldante, ela pode tampar o rosto da vítima. Então, sim, ela tem um papel importante no atendimento. Uma pessoa morreu no tombamento seguido de explosão de uma carreta carregada com combustível em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. A explosão foi impressionante. O fogo cobriu a estrada e ainda alcançou parte dos barrancos laterais. O acidente aconteceu perto da usina de Marmelos, na estrada União Indústria, que liga a BR-040 à BR-267. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros com o apoio do Exército e da Companhia de Saneamento da cidade. Nenhuma informação sobre a vítima foi fornecida pelas autoridades. O número de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tem preocupado as autoridades. O Corpo de Bombeiros já chegou a atender 60 ocorrências com motos em um único dia. Na maior parte das vezes, a imprudência é a principal vilã. O número de acidentes envolvendo motocicletas em Uberlândia no período de janeiro a maio deste ano corresponde a 1/3 da quantidade de autos registrados durante todo o ano de 2017. A gente verifica muito imprudência, desrespeito quanto à sinalização, semáforos e principalmente velocidade. Para evitar que os números continuem crescendo, alguns cuidados precisam ser tomados. Às vezes ele trafega por corredores e um condutor de um veículo não consegue visualizar o motociclista, ele está no chamado ponto cego, né? Então, tem um pouco mais de cautela, direção defensiva, manter uma distância de segurança dos veículos. O Corpo de Bombeiros chegou a registrar um pico de 60 casos em um único dia. E quem já foi vítima de uma colisão de moto sabe quantos riscos o condutor enfrenta no trânsito. Estava indo para a faculdade, eram umas 2 da tarde, quando um motorista furou o pare
e a preferência era minha, e aí para desviar dele eu tive que subir no canteiro e a moto capotou. Como se não bastasse o primeiro susto, Thiago acabou se envolvendo em mais um acidente no final do ano passado, quando voltava do serviço. Na hora que eles desceram do carro para prestar o socorro, eu percebi que eles tinham sinais assim de estarem bêbados, né? A Polícia Federal desmantelou uma quadrilha que aliciava transexuais para trabalhar na Europa. Foram cumpridos na manhã de hoje 5 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão em Minas, São Paulo e Goiás. A investigação conta com o apoio do Ministério Público e do Trabalho e também do Ministério Público Federal, porque ainda há suspeita de trabalho escravo. Os suspeitos aliciavam transexuais pelas redes sociais e prometiam a eles cirurgias para transformação facial e corporal e ainda participação em concursos de misses na Itália. Eleições 2018. Os candidatos à presidência estarão frente a frente logo mais às 10 da noite nos estúdios da TV Band, lá em São Paulo. Será o primeiro debate na televisão de presidenciáveis nesta campanha. Entre perguntas diretas, réplicas e tréplicas, os candidatos vão se confrontar 80 vezes. O debate será mediado pelo jornalista Ricardo Boechat e, além da transmissão na TV, você também poderá acompanhar pelo canal Band Jornalismo no YouTube. O Brasil estará de olho neste debate, claro. O eleitor de Belo Horizonte já tem a sua lista de demandas para os candidatos que pretendem comandar o país. Entre as principais reclamações estão o descaso com a saúde e com a educação. Tem que ver as propostas de cada candidato, né? Acho que a gente tem que avaliar isso muito bem, ver também o perfil de cada candidato, não só o debate, né? Não só o quanto que o candidato é bom no que ele fala, tem que também ver se ele é ficha limpa, né? A base de tudo, né, que nós precisamos é educação. Educação e cultura que tem sido sucateado durante muito tempo no nosso país e talvez seja por isso que nós não conseguimos evoluir da maneira como o brasileiro precisa e o brasileiro quer. Acho que a saúde precisa de melhorar. O nosso Brasil precisa de estar melhorando a saúde. O principal ponto é a economia, né? Como é que vai ser feito o controle fiscal, quanto que eles vão gastar, quanto que não vai gastar e como que vai ser combatido o desemprego no país. Eu acho que a única preocupação que deve se dar importância, que é o alicerce de toda essa falta de estrutura que está tendo no país, é a educação. Tem que perguntar para os candidatos, né, quais seriam os meios de combate à corrupção, saúde, educação, que eles pretendem para melhorar o Brasil. A gente está muito sem esperança. André, nós temos motivos para nos sentirmos assim desconfiados dos políticos, né? Mas o caminho da mudança passa pelo voto. A democracia, por mais complexa que às vezes se apresente, é o melhor caminho para decidirmos os rumos do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Por isso, eu também te convido para se ligar aqui na Band Minas, porque o debate entre os candidatos ao Palácio da Liberdade será realizado no dia 16 de agosto, quinta-feira da semana que vem, aqui na Band Minas. Não perca! Vereadores de Belo Horizonte decidiram não caçar o vereador afastado Wellington Magalhães, do PSDC, ex-presidente da casa. A votação em plenário foi realizada hoje. Eram necessários 28 votos para que a cassação fosse aprovada. 15 partidos diferentes votaram a favor do colega. Com 23 votos sim, nenhum voto não, 15 abstenções, total 38 votantes. Fica declarado que não houve a quebra do decoro parlamentar por parte do vereador Wellington Magalhães. Fica arquivado o processo. Wellington Magalhães continua impedido de reassumir o cargo porque foi afastado pela Justiça. Ele é investigado por suspeita de liderar quadrilha que teria desviado 30 milhões de reais da Câmara dos Vereadores. Ele cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. E veja a seguir notícia boa: o nível dos reservatórios que atendem Belo Horizonte e região metropolitana estão bons para enfrentarmos o período de estiagem. A gente fala agora de futebol. O Cruzeiro venceu o Flamengo ontem no Rio de Janeiro por 2-0. O time mineiro está mais pertinho da classificação para as quartas de final da Libertadores. E quem vai contar como foi a partida é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. André, o time mineiro deu um baile no Maracanã, não foi? Foi uma partida muito boa do Cruzeiro, viu, Inácia? Ficou 2-0, um resultado excelente, né? Porque o Cruzeiro tem a vantagem até de perder por um gol de diferença aqui no Mineirão, que ainda assim avança, e poderia ter sido mais. O
Fábio fez defesas importantes e tudo, o Flamengo teve mais posse de bola, mas o Cruzeiro acabou, principalmente no fim do jogo, quando o Flamengo já estava desesperado, tendo duas boas oportunidades para ampliar. Fora a bola na trave do Thiago Neves, então o Cruzeiro teve oportunidades até de golear o Flamengo lá, ou seja, um resultado muito bom, mostrando que o Cruzeiro vem com força aí para essas disputas no mata-mata e que talvez o Mano tenha acertado em dar uma segurada nos jogadores no Brasileiro. Acho que a turma está mais inteira. Tá certo, então. Quer dizer que sobrou oportunidade, Parece né? que sim. Obrigada, viu, André? Bom, gente, a notícia agora é boa e de interesse de todos nós. Estamos em período de seca, você sabe, o que exige atenção aí com os reservatórios que abastecem o estado. E mesmo porque nós tivemos uma crise séria na região sudeste há 4 anos e muitos lugares tiveram que fazer racionamento. Nossa equipe foi a um dos principais reservatórios da região metropolitana, que também abastece a capital, para ver de perto como está essa situação. De acordo com a Copasa, o período caracterizado por seco não afetou os 3 reservatórios de água na região metropolitana. Estamos na segunda semana de agosto e a chuva que caiu há poucos dias já foi satisfatória para o momento. Já tivemos chuvas 3 vezes superiores à média histórica do agosto. Na região metropolitana da capital, a companhia é responsável por quase 5 milhões de habitantes em 49 municípios atendidos pelo Sistema Integrado Metropolitano de Belo Horizonte, formado pelos sistemas do Rio das Velhas e Paraopeba. Não há risco de desabastecimento de água. Zero, não tem problema nenhum. Nossos reservatórios hoje estão com 193, 194 bilhões de litros de água armazenados. Segundo a Copasa, uma obra de estrutura do rio Paraopeba, construída em 2015 e que custou 128 milhões e meio de reais, evita que o sistema entre em colapso. Este é o grande diferencial do abastecimento de Belo Horizonte e região metropolitana. A represa Várzea das Flores, uma das que compõe o sistema Paraopeba, é um exemplo de reservatório que está trabalhando com um nível acima do esperado para esta época do ano. 70%. Quando em 2014, em dezembro, estava com 33%, o que mostra a importância da captação a fio d'água do Paraopeba, que permitiu que nós fizéssemos uma grande economia. A partir de setembro, com a chegada da primavera, são esperados aí um aumento gradativo no volume de precipitação, que tem seu ápice aí nos meses de novembro, dezembro e janeiro. E essa boa situação dos reservatórios é o tema de hoje do nosso comentarista de assuntos da cidade, o Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Inácia. Bom, situação boa nos reservatórios, mas isso não é motivo para a gente deixar aqueles usos mais conscientes da água, né? Não, de forma alguma. Pelo contrário, a gente tem que conservar a água, usar de maneira racional para evitar, no ano que vem, um problema que já tivemos aí há uns anos atrás, né? Portanto, é hora de fazer um bom uso da água. Agora, a questão não é apenas aqui em Belo Horizonte, não, viu, Inácio? Há situações graves fora de Belo Horizonte. Por exemplo, em Montes Claros, há racionamento de água ainda, de abastecimento da água ainda. E a Copasa está fazendo um trabalho lá de buscar água no rio Pacuí, que fica a uns 50 quilômetros da cidade de Montes Claros. E lá tem uma produção agrícola muito intensa, né? Muito intensa. E mais do que isso, vamos ter que fazer agora uma captação lá na cidade, no município de Ibiaí. É mais distante ainda da cidade de Montes Claros. Ou seja, é preciso realmente não desperdiçar água. Até porque a gente não sabe se vai chover bem na temporada de chuva que começa no final do ano. Claro, e tem mais, né? Na verdade, eu tenho olhado aí, esses candidatos estão agora para o governo do Estado, nenhum deles, Inácio, propôs até agora a recuperação das bacias hidrográficas de Minas Gerais. Ninguém tocou nesse assunto ainda. Vamos falar uma coisinha aqui, outra ali, mas nada que nos dê uma tranquilidade que nos próximos governos nós teremos aí uma recuperação das bacias hidrográficas, que são muitas, até porque Minas Gerais era conhecida como a caixa d'água do Brasil. Essa caixa d'água andou furando. Ótima lembrança que você colocou para os candidatos. Obrigada, Lindenberg. Até semana que vem. Boa noite. Bom, gente, novidade na tela da Band Minas. Depois do intervalo, você vai ver como foi a festa que marcou a estreia do novo programa da nossa TV. Hora de você programar o seu final de semana com as dicas da nossa agenda cultural. E quem traz os destaques é a Luciana Viana.
Você tem medo de tubarão? Então melhor nem passar perto das salas de cinema. É porque um mega tubarão maior do que tudo que já foi visto até hoje vai estrear na telona. 20 metros de comprimento com muita ação, ficção e suspense. No palco, uma superprodução musical que conta a história de uma vampira recém-transformada que decide partir em busca de um medalhão que pode reverter a maldição. Prepare-se para um mega espetáculo em Vamp. A vida e obra de São Francisco estão representadas em uma exposição de arte de grandes mestres italianos. A mostra inclui um passeio virtual à Basílica Superior de Assis, na Itália. A entrada é de graça, um passeio imperdível. Oswaldo Montenegro traz para BH um show composto por músicas que ele fez, inspirado pelo ambiente mineiro. A formação de 2 violões, flauta e bandolim também remetem às histórias de Minas. O Festival Som Clube leva para a Praça da Savassi shows com Eduardo Duzec, Lineker e os Caramelos, de graça, nesta sexta e sábado. E depois da turnê na Europa, Adriana Calcanhoto está de volta ao Brasil para um show aqui em BH. Clássicos da carreira e novas canções no palco do Palácio das Artes. A galera de BH e os novos baianos, com músicas que atravessam diversas gerações, se encontram novamente na capital mineira. Então, programe-se, divirta-se. E começa hoje a 18ª edição do Festival Mundial de Circo aqui em Belo Horizonte. O evento terá 9 atrações que vão se apresentar em teatros e ruas da capital, isso até o dia 18. Na programação, espetáculos do Brasil e da França. As atrações são gratuitas ou com preços populares e você pode conferir os detalhes no site festivalmundialdecirco.com.br. E sábado estreia o novo programa da TV Band Minas, Knipe na TV. O apresentador Davi Knipe ficou conhecido na internet. É um youtuber de sucesso com milhares de seguidores que acompanham suas viagens, aventuras, entrevistas e experiências gastronômicas. Sempre com bom humor e surpresas, agora na tela da Band Minas. Ontem, uma festa marcou o lançamento da atração, que vai estrear neste final de semana. A festa de lançamento do Knipe na TV foi aos moldes do programa, cheio de surpresas e irreverência. Logo na entrada, malabarismo, fogo pro alto e tudo que uma atração jovem tem direito. A festa está à altura do programa, jovem, alegre e para agregar ainda mais a nossa grade. Davi Knipe chegou em um Mustang e arrancou gritos das fãs. E aí, tudo bom? O programa vai ter muita viagem, muito entretenimento, gastronomia, diversão, vai ter um pouquinho de tudo. Então, o que você falar que você gosta vai ter no nosso programa. Primeiramente, eu queria agradecer muito a Band, chegou assim, me recebendo como uma família, a casa é fantástica. E eu tenho expectativa de fazer o meu melhor aí, estamos aí agora juntos na família Band Minas e vamos que vamos. Davi Knipe é um menino de 19 anos, está começando na televisão, veio das redes sociais. Agora ele está desvendando um novo mundo, que é o mundo televisivo, e eu espero dar o meu melhor, ser um futuro grande apresentador, como a gente já tem aí na casa, grandes apresentadores, então eu espero dar o meu melhor sempre, sempre, sempre. O programa Knipe na TV entra para a grade de programação da Band Minas, trazendo o que o youtuber sabe fazer de melhor, ou seja, entreter as pessoas com uma linguagem jovem e despojada. O público da internet, o público das redes sociais. Então ele traz um programa com muita viagem, com muito conteúdo, com muita entrevista, festas. Eu acho que as pessoas vão gostar muito. O programa vai ao ar todos os sábados às 11h30 da manhã e apresenta um universo de viagens, gastronomia, entrevistas e muitas risadas. Davi é um menino que tem um grande engajamento, uma desenvoltura muito grande, que tem um potencial assim enorme. E a gente acha que esse projeto vai ser um projeto de sucesso. Com ele a gente também vai rejuvenescer a grade, vai trazer uma audiência nova. Rede social mais TV aberta vai ser uma potência, tenho certeza disso. Davi é de Belo Horizonte, tem 19 anos e já é considerado um dos 3 maiores influenciadores digitais do estado. É um jovem que chega para ficar na família Band. O Davi está concretizando algo que ele queria muito. Ele trabalhou para isso, né? Eu acho que é um mérito muito dele, né? E a Band viu nele um grande potencial. Estamos aí numa expectativa muito grande desse novo projeto. E hoje é o último dia para você nos enviar a sua pergunta para os candidatos ao governo de Minas que vão participar do debate na tela da Band semana que vem, dia 16.
Anote aí o nosso BandZap e envie a sua pergunta por ele. É o 31 99 772 7663. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção hoje e amanhã estaremos de volta. Até lá.